Olá, pessoal, tudo bem? Sou Ayrton Rocha, mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando de deixar o like aí no vídeo, se vocês gostarem, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos se vocês gostarem, tá ok? Se alguém tiver aí, algum conhecido que já teve uma experiência fora do Brasil, viajando para trabalho, intercâmbio, ou mora fora do Brasil ainda, ou em qualquer lugar do mundo, tá? Entre em contato com a gente, se você quer ver a história dele contada aqui no canal. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer marcar para entrevistar ele aqui. Ele ou ela, o que for. Tá ok, pessoal? Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje, nós vamos para Tampere, Finlândia. Quer saber mais desse lugar? Vou chamar uma pessoa para vocês agora. E aí, E aí, querido Bruno? tudo bom? Tudo bem, querido? Como é que tá? Ó, prazer estar falando contigo. Muito obrigado por disponibilizar aí seu tempo para gravar com a gente. Com certeza. Ó, Prazer é vamos lá, meu. Bruno. Tenho 3 pontinhos para você, beleza? Vamos lá. Se apresenta para o pessoal aí, fala de que lugar do Brasil você era e o que você fazia antes de você emigrar, antes de você sair do Brasil. Uhum. Então, meu nome é Bruno Amaral. Ah, eu morava em Montemor, cidadezinha pacata ali do estado de São Paulo. Ah, quando eu estava lá em Montemor, eu trabalhava como tatuador e eu também tinha uma. Como é que eu posso falar isso? Desculpa o meu português, porque eu só falo inglês aqui, então já tem Ok. 2 anos que eu tô falando inglês. Então, às vezes eu misturo um pouco as palavras, mas vamos lá. Eu tinha, tipo, uma microempreendimento que eu fazia Uma máscaras, microempresa. microempresa, é. Eu fazia máscara de látex de Halloween. Comecei a Legal. trabalhar com isso quando eu era, tipo, 13 anos de idade. Comecei a trabalhar com isso e vender online. 13 anos de idade, estava vendendo máscara online. E o negócio virou bem. E aí, comecei a tatuar por curiosidade também. A hora que vi, tava trampando de tatuador também. Yeah. Legal, cara. E Montemor fica a cidade satélite ali de Campinas, né? Para quem não conhece a região, é a cidade Não, satélite de Campinas, não é isso? é isso. No estado de São Paulo. Tá ali naquela regiãozinha ali, Hortolândia, Sumaré, Campinas. Ah, legal, é isso mesmo. E Bruno, me conta aí. Cara, você estava no Brasil fazendo máscara de látex, tatuando, e como surgiu a sua ideia de justamente para a Finlândia? Pô, é uma longa história até a gente chegar na Finlândia, na verdade. Eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil, desde pequenininho. A minha irmã tinha uma tia que morava nos Estados Unidos e era só tia dela porque a gente só é irmão por par de pai, né? Então ela tava sempre falando, minha tia tá em Nova York, que não sei o quê, que blá blá blá. Eu já fiquei com aquele negócio, nossa, Estados Unidos é tipo é outro mundo, né? Eu achava que era impossível, né? Ir embora do Brasil ou até mesmo para viajar. Aí então comecei a viajar com meus. Pô, nem lembro. Foi em 2015, primeira vez que eu saí do Brasil. Fui para os Estados Unidos em 2015. Eu acho que eu tinha 21 anos de idade, agora eu tô com 28, né? Fui Então, para os mas Estados, a primeira vez que saí do Brasil foi para os Estados Unidos. fui para os Estados Unidos. Você Passei lá foi com mais turista? de. Fui como turista. Passei mais de Certo. um mês lá. Aí passou virando outro ano, fui de novo para os Estados Unidos. Passei Não, mais um então, mês. ei, Bruno, só um minutinho, desculpa te cortar. Cara, Pode então falar. me conta aqui, me conta uma situação. Como que foi, você foi para os Estados Unidos como para turistar mesmo? Para turistar. Como foi o seu pedido de visto, cara? Falar para você que foi fácil. Foi Sério? fácil. Eu apliquei, todo mundo botando terror em mim, eu apliquei o visto, aí eu imprimi toda aquela papelada, fui com uma pasta assim, ó, dessa grossura. Cheguei lá, falei com um americano lá, não era nem um brasileiro, né, que me entrevistou. O que foi complicado foi caro, né? Foi tipo 1.000 e tantos reais na época por pessoa. Aí cheguei, eu tinha até passagem comprada já, pra você ter uma noção. E eu fiquei, pô, Caramba. se
ele me recusar, eu tô com a passagem comprada que não tem volta, não tem como pegar dinheiro de volta, né? Aí vamos lá. Chegou com todo aquele papel. Aí ele, então, vamos para os Estados Unidos. Passeio, turista. Sim, ok, visto aprovado. Fiquei, tipo, Olha, cara, umas 4 horas na fila e aprovou assim, 5 minutos. Não rapidinho, que perguntou nada, legal. não queria, eu não queria nada. Foi super fácil. Sim. Mas o que ajudou, porque na época eu tinha muito vínculo com o Brasil, né? Eu tinha minha empresa já, de máscara. Eu não estava tatuando ainda. E eu estava estudando, fazendo faculdade na PUC. E eu tinha já um carro no meu nome e um terreno que eu tinha comprado já na época. Então tinha muito vínculo, né? Eu acho que acredito que isso daí ajudou muito a pegar o visto fácil. E foi a primeira vez que você foi para fora do Brasil de avião? Foi a primeira vez. Para que lugar você foi Foi dos Estados Unidos? a primeira vez eu fui para Califórnia. Fui Para para Califórnia. Califórnia. Cheguei em São Francisco. Pô, foi complicado passar, foi tipo 12 horas de voo. Nossa, aquilo foi para Você sempre dentro do foi avião. sozinho? Não, fui com a minha mãe e com uma ex-namorada na época. Certo. Cara, como que foi você descer lá no aeroporto da Califórnia, cara? Me fala. Chegou lá em São Francisco, tava aquele friozão, né? Aí eu olhava assim para fora do avião. Sabe quando o avião chega lá, ele pousa, só que não vai direto. Ele fica parado lá esperando aprovar para ir mais um pouquinho lá e aí que eles ligam aquele portão de desembarque, né? Uhum. E isso daí demorou tipo uns 40 minutos lá. E eu, pô, tô nos Estados Unidos, já tem que ficar esperando dentro do avião aqui 40 minutos. Mas na hora que eu pisei lá no chão foi tipo, não sei se você já viu aquele documentário dos Mamonas Assassinas, quando eles vão para Nova York, os caras Ah, chegando lá, beijando o chão, abraçando o poste, é a mesma coisa. Tava numa tempestade, eu falei, nossa, tô em outro país, não acredito. Aí a gente alugou um carro lá, né? A gente não ficou só em São Francisco, a gente foi para Los Angeles, a gente foi para outro estado também, a gente foi para Nevada, né? Las Vegas. aham. E aí, mais um monte de cidadezinha ali pequena, a gente conheceu. Teve o como que era o nome? South Lake Tahoe. Vamos ver a neve lá e tal. Foi, nossa, da hora. E aí, a segunda vez a gente foi pro outro lado, né? A gente foi pra Flórida e Geórgia. A Flórida é mais quente, né? É um clima mais próximo do que o nosso. É, é. Também você foi a turista no outro ano para Flórida, também foi turista. Turista também, só especulando. Eu tava doido. Na época eu assistindo uns vídeos uns canal no YouTube, né? Um pessoal que tava lá ensinando como ficar ilegal e tal. Eu falei, nossa, eu vou para os Ah, Estados Unidos, vou ficar ilegal, porque eu tô tentando de tudo, não consigo. Um meio de ficar lá vai ter que ser legal. Vou aí e ficar lá. Aí, por fim, eu viajei para a Espanha, acho que no ano seguinte já. foi o quê? 2017? Acho que era 2018, na verdade, por Tá. 2015, 2016 fui para os Estados Unidos, aí só em 2018 fui para a Espanha. Uhum. Aí fui na Espanha para tatuar, tava tatuando já nessa época. Fui lá, Mas você tinha tatuei, na Espanha você já tinha um convite para poder ir para Espanha para tatuar? Como que foi isso aí? só fui. Passaporte, comprei Cara, a passagem, fui. Meu primo tava morando lá em Barcelona, num aham, apartamento, com o pessoal lá skatista e tal. Aí ele falou, ó, vem pra cá, tatua molecada aqui, né? Aí fui sim. lá, tatuei, tava no underground, né, que a gente fala. Não tava nada certinho, assim, no estúdio, nem nada. Foi baguncinha. Foi só pra fazer um turismo ali, fazer uns euros. Foi bom. Cheguei lá, aí um outro primo meu mora em Lisboa. O meu tio foi junto, né, também. Queria visitar os filhos dele lá. Aí falou, vamos para Lisboa ver o seu primo também. Falei, bora, vamos ir. Comprar uma passagem de Barcelona para Lisboa. Fomos para Lisboa. Aí meu primo começou a me explicar como é que funcionava lá em Portugal, né? Ele falou, primo, é muito fácil. Você chega aqui, você dá entrada à segurança social, abre um contrato de trabalho, alguma coisa, uma microempresa, e aí você já dá entrada no visto para ficar. Falei, mentira, é fácil assim? Ele é fácil. Aí voltei para o Brasil, fiquei o quê? Mais uns, sei lá, 5 meses no Brasil. Comecei a vender tudo já, fui vendendo tudo.
tô indo embora para Portugal. Vou embora para Portugal. E aí foi isso. Fui para Portugal na época. 2019, em janeiro, comecinho do ano, assim, janeiro para fevereiro, fui para Portugal. Vendi tudo, e inclusive até o Lucas, na época, né, o seu sobrinho, ele falou assim, pô, você é doido, você tem a sua empresa aqui, você tá tatuando, você faz um dinheiro bom, e você vai abandonar tudo, assim, eu não faria isso. Falei, nah, não sou apegado, não, eu quero ter experiência, quero viajar, quero morar fora, e fui para Lisboa. Cara, e então, a primeira vez que você chegou na Espanha, vamos lá, você foi na Espanha para depois ir para Portugal. Como é que foi Ah, você chegar na Espanha? Que lugar da Espanha você chegou? Barcelona. Em Barcelona, você falou, em Barcelona. Não. Como que é Barcelona? Fala um pouco de Barcelona. Você quer que eu seja sincero? Minha experiência, Nossa, não. Barcelona Então, deixa eu é. falar para você, porque o objetivo do canal é contar a Uhum. história do imigrante, não do turista. Que o turista só é Não, maravilhoso, né? O cara vai lá conhecer os pontos turísticos, exato, pá, 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 come, vai pro hotel e depois volta pro Brasil. Então é tudo lindo, lindo, maravilhoso. exato. Ah, o objetivo de eu entrevistar justamente imigrante, que é para contar a realidade aí a Ah, realidade, na verdade, né? deu para ter uma experiência lá em Barcelona já e ver como é que era, né? E eu vou ser sincero para você, é complicado lá. Tem muito crime. Se você tá na rua de noite, assim, você tá no metrô, por exemplo, tem uns pessoal lá que eles vão com a tesoura, eles cortam o bolso da sua calça, sabe? Só o lado de fora, assim, do bolso, para pegar seu celular, sua carteira no seu bolso. E eu vi isso acontecendo na minha frente, lá. E eles Cara, também fazem outra coisa que eles fazem, eles não usam arma para te assaltar, eles usam uma seringa com sangue. E eles falam, ah, tem um monte de doença aqui, eu vou te espetar, dá seu dinheiro, dá seu celular, e você fica, meu Deus, o cara vai me furar com a seringa com sangue sujo ali. Não sim. sabe, às vezes não é nem nada, né? O cara só tá te botando uma pressão. É, não, Mas, mas você vai pagar para ver? Não vai pagar para ver, né? pô, quem é que quer, né? Cara, Lá. que maluco. O negócio lá é esquisito. E eles não gostam muito, né, de pessoal de fora lá na Espanha, não. Ah, Inclusive, tá. quando você tá andando nas ruas lá em Barcelona, pelo menos, você vê bastante grafite, tourist go home, né? Turista volta embora para sua casa. Então eles Olha, cara, não sério gostam do mesmo? pessoal muito não, né? E isso, e você sabe se isso ainda hoje é assim? Não sei, mas com certeza, com certeza. Tá. É, você não sabe saber também se isso aí é uma coisa regional, do local ali de Barcelona, do Não, bairro e tal, ou pode se é uma ser, coisa de mais para o interior, é mais tranquilo. pode ser porque eu quando estava morando em Portugal já eu viajei para Madrid e foi diferente a Certo. experiência, foi bem diferente. Ah, legal, legal. Madrid já é mais assim, como é que eu posso falar? Mais sociável. Você pode Tá, ir entendi. lá mais tranquilo, entendeu? Não é muito bagunçado. Barcelona é mais bagunça, é mais sujo, tem Tá. muito morador de rua, tem muito assalto, é complicado. Muita briga na rua à noite também, Ah, entendi. E aí, né? e você em Portugal, você foi morar em? Agora eu tô na Finlândia. Não, não, mas quando você foi para Portugal, você foi para que lugar mesmo? Então, aí eu fui para Lisboa. Lisboa. E como que é Lisboa? Lisboa a primeira vez que eu fui foi quando eu estava na Espanha, fui para Lisboa como turista, né? E aí Tá. eu pensei, nossa, isso daqui é paraíso, né? Mil maravilhas. Aí quando eu fui para morar lá, já foi outra, já é outro, é que nem você falou, né? Você vai turistar é uma coisa, aí você vai para ficar é diferente. O que que Cheguei você... lá, Ah, eu fui tipo eu levei um dinheiro, né, para ter uma garantia e comecei a procurar estúdio de tatuagem para tatuar. Encontrei um, só que lá é muito complicado porque tem, né, assim, eu, tatuador e outros amigos tatuadores lá, a gente costumava fazer essa piada, que tem mais tatuador do que cliente em Portugal. Nesse nível. Qualquer pessoa compra um kit de tatuagem no AliExpress, vai embora para Lisboa.
Vamos para Lisboa, tatuar. Aí o que acontece? Tatuagem que era para ser tipo 200 euros, o cara tá cobrando 30 euros uma tatuagem. Aí ficou muito saturado no mercado da tatuagem lá em Lisboa, e eu tava no estúdio, mas não tinha trabalho. O cara falou Tá. para mim: você pode trabalhar aqui, mas eu não vou te dar cliente, você tem que trazer seus clientes. Eu falei: beleza. E tinha, o cara ainda cobrou de mim na época, tinha que pagar para ele 70% comissão. Nossa, 70%. Ele me dava o material, dava tudo, mas eu ficava ali com o quê? Menos da metade. sim, sim. Aí foi complicado. Não arrumava cliente, não arrumava nada. O que que eu fui fazer? O dinheiro começou a cair, não tinha mais dinheiro. Chegou no momento, né? Porque só um quarto lá é 500 euros, o aluguel de um quarto. Uhum, Não sim. sei se você já ouviu falar isso daí. Sim, sim, que é muito caro. Realmente o aluguel é muito caro. O pessoal chama de. Como que é? Não é aluguel, é como é o nome? É renda? Renda, pagar renda. O que eu acho um absurdo lá em Portugal é o preço da renda. Porque o salário mínimo lá, se não me engano, quando eu estava lá era 750. Eu não sei quanto é que tá agora. Mas como é que você, salário mínimo 750, o aluguel é no mínimo 500, um quarto. Se você quer um apartamento, é 2.000 euros um apartamento, mil e tanto. Sim, sim, sim. E é Eu difícil você falar. arrumar um trabalho que te paga lá, tipo, 2 salários, por exemplo. Sim, sim. Não, então, eu tenho amigos que moram na Europa aí, que, vou dar exemplo, desculpa te cortar e falar de outro lugar, que na Ah, Suíça é muito caro, tanto que hum, ele mora na França e trabalha na Suíça, passa o dia na Suíça trabalhando, fazendo tudo na Suíça, a vida dele é na Suíça, ele só vai para o apartamento dele, atravessou ali, ele já é mais barato e tal. é. Eu conheci muita gente de Lisboa que estava fazendo isso, indo trabalhar para a Suíça, para Reino Unido. Trabalhava lá, voltava só para morar. Sim, sim. Hum, É porque falou que realmente na Suíça, lá o aluguel também é bem mais caro, né? Bem caro mesmo. hum. Então, vamos lá, queridão. Aí quanto tempo você Em ficou na Espanha? Ou em Portugal, desculpa, em Portugal? Portugal, fiquei 3 anos lá. Três 3 anos, porque anos. Tatuando lá, tentando arranjar cliente. foi complicado, mas pra você ter uma noção, até brigadeiro na rua eu vendi. Olha, cara. No comecinho, tava fazendo brigadeiro para vender na rua, mas foi período curto ali. Eu logo já me ingressei num outro estúdio melhor ali no centro de Lisboa, e com o passar dos anos, né, muita coisa aconteceu e tal, eu acabei tendo meu próprio estúdio lá. Eu e um amigo, a Tá. gente abriu um estúdio lá, e aí já tava virando melhor já. Show de bola. E o que aconteceu pra você sair de Lisboa? O que aconteceu? Então, como eu disse, já estava mais estável lá, né? Eu já tinha conseguido sair dos quartos, já estava com um apartamento lá, finalmente. Mas aí o que aconteceu? Eu conheci a minha esposa na época, ela é finlandesa, conheci ela, Ah, aí ela ficou um mês comigo em Portugal, ela teve que voltar embora, né, para Finlândia, porque ela estava estudando na época. Aí eu falei, então, você vem para cá, eu vou para aí. Ela falou assim: tô estudando, tem os gatos aqui, isso e aquilo. Falei: tá bom, então. Eu tenho estúdio, eu tenho a casa aqui, já não posso também, né? E, por fim, vim para a Finlândia, né? Com a intenção de ficar no máximo 3 meses, que é o período que você pode ficar. Eu tá. já tinha pegar residência em Portugal. Uhum. Aí, como é que foi? Você tinha a Acabei cidadania portuguesa. Você pegou a cidadania portuguesa, é isso? de pegar a cidadania, eu peguei a residência. Residência Ah, você tem tá. que residir por 5 anos, aí você pega a cidadania. Tá ok. O que foi muito difícil na época também. Demorou quase esses 3 anos aí para eu pegar a residência. Quando eu finalmente peguei, saí de lá. Mas cheguei na Finlândia, não tinha certeza ainda se ia ficar ou não. Aí acabei ficando. Vendi Aí as na, coisas por aí na alguns Finlândia anos. você foi para a cidade diretamente para a cidade que você mora aí, que Não, é Tampere? não. Eu fui para uma cidade que chama Kankampá. É uma cidadezinha Acampar. pequena.
é onde a Uhum. minha esposa estava estudando na época, na faculdade lá. Aí a gente ficou lá. Ficamos quase um ano E lá. qual a diferença que você percebeu? Você percebeu muita diferença lá da Espanha, Portugal, para a Ah, cidade que você, na Finlândia? não tem nem comparação. De tudo isso daí que eu já te falei que eu fui já para os Estados Unidos, para Espanha, Portugal, Finlândia é o melhor que eu já tive. Sério? Ah, então Sério, conta para mim aí. eu não Conta tinha para nem mim. ideia. Eu vim para cá, como é que eu falo em português? Isso? Eu vim para cá cego, vim cego, com o olho Aham, vendado. aham. Vim para cá Nunca de ouvi olho falar de vendado. Finlândia, eu não sabia nem para que lado era. Nem sabia que lado era. Quando ela falou para mim que era da Finlândia, eu fui vendo no Google assim, eu falei, nossa, esquisito, né? Parece que é frio lá. Eu comecei a pesquisar, eu falei, nossa, é frio pra caramba. E falar pra você, aqui eu costumo falar para ela, né, para minha esposa, que é o paraíso aqui para mim, comparando da onde eu saí para onde eu tô agora, é o paraíso. Aqui é um lugar que tudo funciona, tudo certo, é tudo facilitado para as pessoas, assim, o sistema, ah, tudo que você precisa, assim, sistema de saúde, você precisa abrir uma conta no banco, ou se você abre uma empresa, que mais? Tudo esse tipo de coisa, assim, burocrático, que geralmente é mais difícil, principalmente em Portugal. Portugal é muito difícil, papelada, essas coisas, nossa, são uma bagunça. Aqui é tudo fácil, é tudo vinculado num sistema único, então é tudo muito fácil, tudo muito fácil. Você não tem muita dor de cabeça com nada, é tudo rápido, fácil. Quando você chegou aí, você foi morar junto com ela? Já tinha um apartamento, uma coisinha assim para vocês? Ou vocês Ela foram estava correr atrás? ela tava morando numa casa lá em Cancampá, dividindo com amigos dela, né, roommates, Uhum. que estavam estudando na mesma faculdade. Eles alugaram 3 pessoas uma casa lá, tava morando lá. Aí era uma casa grande, casona gigante. Aí cheguei lá, cheguei chegando, brasileiro, sem trabalho, sem nada, começando do zero de novo. Falei, oh, meu Deus, começar tudo do zero. E aí, mas você foi receptível, foi bem recebido lá pelo pessoal? Até que foi, na medida do possível dos finlandeses, né? Porque eles são bem frios. Não é Aham. aquela coisa igual os brasileiros, ei, e aí, abraçando, bem-vindo, não sei o quê, vamos fazer um De onde churrasco. você é e tal, é. O pessoal é tudo mais, né? Sei lá, mais Ah, então, esquisito. e o pessoal que ela dividia lá a casa não era imigrante, era tudo finlandês. Finlandês, é. É, Ah, e aí você já dominava o inglês. O inglês você já dominava, já falava bem. já. Aí eu me Bacana. viro até hoje aqui, é só inglês, né? Porque o finlandês mesmo, nossa, é difícil, hein? É. Nossa, já vai fazer o quê? 2 anos e tal, né? Que eu tô aqui. Não vai, cara, não. E ainda mais, o que torna mais difícil ainda, eu acho que se o pessoal aqui não falasse inglês, eu já teria aprendido já o finlandês, já tava mais Ah, ou sim. menos. Tá, Mas todo mundo fala inglês, todo mundo fala inglês aqui. E tá. muito bem. Então, todo lugar que eu chego, falando inglês, conversando inglês, ah, vou numa loja, algum lugar, falo tudo inglês, mercado, McDonald's, essas coisas, tudo Aham. inglês. E, então, é uma dúvida, uma pergunta que eu nunca fiz, e vou lembrei agora, você falando da língua, de perguntar para você. O inglês é Uhum. inglês americano ou britânico? É inglês finlandês. Eles têm, eles têm a pronúncia deles aqui, né? O jeito deles Ah, falar mesmo. entendi. Tá, entendi. É. Tem uns que às vezes você escuta assim, quando eles estão bem fluentes mesmo, aí vai depender. Tem uns que falam meio britânico, tem uns que falam meio americano. Vai depender das raízes ali, do que eles gostam mais, né? Tá. Se eles É gostam que eu, mais. eu, eu tenho tinha curiosidade dessa pergunta, porque como está aí no outro lado do continente, então na Europa, né? Eu acho que a tendência mais era falar mais pro britânico do que pro americano, né? Exatamente. É. Mas eles têm Eles têm um. Como é que fala? Pronúncia? Sotaque. Sotaque, isso é. Eles têm um sotaque bem forte, né? Países nórdicos aqui. É que nem Vem cá, eu. e quanto tempo você ficou sem arranjar trabalho?
Hum, eu cheguei aqui, eu podia ficar 3 meses, eu tava legal, né? Depois de 3 meses já é ilegal. Então, Tá. nesses 3 meses eu podia trabalhar. Só que eu consegui arrumar um estúdio aqui depois da metade desses 3 meses. Eu arrumei um estúdio para trabalhar, que era numa cidade que era quase 1 hora da onde eu tava. Arrumei um estúdio lá, trabalhei o quê? Nesse 1 mês e meio. Aí tive que parar, né? Porque aí não pode. Porque aqui Tá. não tem como daquele jeitinho brasileiro que você faz um trabalhinho ali, um negocinho ali. Aqui Fazendo é complicado. biquinho. Não dá, não dá. Direto o pessoal manda mensagem: como é que faz para ir aí? Dá para arrumar Dá pra trabalho? virar, Não, vender brigadeiro aí na rua. não dá, cara. Não dá. Se você vender brigadeiro na rua, o pessoal vai vir aqui. Você tá pagando imposto disso daí? Você tem empresa aberta? É mesmo, cara? De vez em quando você vê umas criancinhas vendendo no verão, vendendo limonada. Aí Aham. você vê umas. Eu não entendo nada, né? Eu pergunto pra minha esposa: o que que aquela senhorinha tá falando com as crianças? Ah, tá xingando tudo eles, falando que eles têm que pagar imposto, que eles não podem estar fazendo isso, ela vai chamar a polícia. Cara, sério, cara? Bem rigoroso, bem rigoroso. Você tá sonegando imposto pro governo. Sonegador. Ah, E aí, vai, me conta aí, como que você conseguiu aí se ajeitar? E acabou o seu prazo aí, pá, 3 meses? acabou o prazo, fiquei ainda ilegal um tempinho. Aí foi aí que eu pedi a minha esposa em casamento, né? Eu falei, então, você Aham, quer voltar para Portugal comigo? Quer ir embora para Portugal? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente começou a ver, né, como é que eu podia ficar legal aqui. Aí era ou casando, ou estudando, o que podia. O único que era certo que eu conseguia ficar mesmo era casando. Tem a opção de trabalho e de estudante, mas pode ser que eles neguem. tá. Especialmente porque eu fiquei ilegal um período já. Ah, Então sim, 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 sim. era muita chance muito grande deles recusar e eu ter que voltar embora para Portugal. Tá. No caso, teria que pedir antes de vencer o seu período, né? Ah, ah. Uhum. E aí foi então que eu passei mais um tempinho legal e pedi ele em casamento, né? Aí a gente casou, deu uma entrada nos papéis, demorou quase um ano também para ficar tudo pronto. Tá. Mas então você casou rápido, viu? 5 meses vocês se casaram, praticamente? É, Cara, foi isso. foi amor à primeira vista. Foi exatamente 5 meses depois a gente casou. E foi mesmo. E foi engraçado porque ainda quando a gente estava em Portugal, eu já estava falando, achei que você ia me pedir em casamento lá em Portugal. Eu falei, tá doido? Pedi em casamento já no primeiro mês? Sério mesmo, cara? Sério? É porque na minha cabeça é tipo assim, a mulher fala assim, muito interesseira em 5 meses quer casar comigo só para poder pegar a cidadania, só para poder ficar aqui, né, e tal, Eu né? acredito que eu também eu fiquei com medo disso daí. Eu fiquei, nossa, agora vai ficar achando que eu tô querendo só por causa disso, mas não é. Eu quero ficar com ela. Esse é o único jeito, né? E a gente Sim, quer casar. tanto que você chamou ela para Portugal, né? Vamos embora comigo e tal, né? Eu tenho que sair, vamos embora, né? Porque ela sendo europeia, para ela já era mais fácil, ela podia ficar lá, né? Uhum, Era bem sim. menos complicado. Aí, casamos. E aí Casamos casou, beleza. Aí demorou o quê? Um ano para sair a documentação? mais ou menos, quase um ano para Mas sair. nesse período você podia trabalhar, daí tava beleza. Depois que casou e aplicou para o visto, aí você já pode dirigir, já pode trabalhar, já, né? Ah, legal, cara, bacana. Me conta como E, que é a vida aí, o custo de vida, aluguel, vamos lá, eu quero saber como que é a comida, a cultura ó, deles. legal que você falou da comida, eu tenho umas fotos aí da comida que eu vou passar para você aí depois. Legal, legal, comida eu gosto muito. Tem muito costume de comer batata aqui. É o que eles mais comem, é batata. Batata com carne moída e aquele molho marrom que eles falam, né? Não sei como é que seria em português. Tipo um molho madeira, um molho Eles barbecue. fazem uma carne moída ali com os temperos, fica tipo um negócio marrom ali, uma carne moída, uma sopinha. Igual a gente come a polenta com a carne Aham, moída, é mais ou menos aham, aquilo. É com a batata, né? E eles fazem aquela. Tem um outro prato que é batata com. Como é que é em português que eu podia falar isso daí? Creme de ovos. É tipo um tá. ovo com
com creminho branco ali, tipo de lasanha. Aí mistura com a Ah, sim, batata e com sim. Tá. um molho branco com ovos, bastante manteiga. Eles põem muita manteiga em tudo. Legal, cara. E frutos do mar também? É forte frutos do mar aí? É bem forte. Inclusive o salmão aqui é praticamente a única opção que você encontra nos mercados aqui. De peixe, né? De peixe. É bem Mas é diferente. Aí caro? Mas como que é? Para vocês aí, o preço ele é ok ou é caro? Como que é? não é caro, não é barato, é médio. Tá, Peixe assim, só porque aqui tá caro, salmão aqui é caro, sabe, né? é. Não, é acessível para todo mundo. Tá, Dá para comer bacana. na semana. E aí vocês foram morar junto, já foram, vocês ficaram morando nessa casa aí com os amigos até quando? Quanto tempo? A gente ficou quase um ano lá. Aí depois que ela estava quase terminando a faculdade dela, que já não precisava estar indo todo dia lá, né? Aí a gente decidiu mudar para Tampere, que é tipo 2 horas e meia da onde a gente estava. E Tampere é a segunda maior cidade da Finlândia. Ah, tá ok. E como é? Foi complicado para vocês alugar aí um lugar para vocês? Foi muito burocrático? Foi complicado pelo fato de eu não ser finlandês. Que eles são muito, Ah, tá. É, são você muito. era casado, mas só deu entrada, não tinha ainda a documentação, né? Na verdade, né? Não estava ainda. Não, casou, só que eu não tinha o visto, né? Tá, Pronto. aham, sim. Mesmo foi. A gente agendou, foi lá e casou. Mas aí o processo do visto e de todo o visto de casamento, que foi o que demorou quase um ano. Mas aí o que acontece? O nome dela mudou, né? Pro meu. Ela quis Ah, é usar o meu. verdade, é verdade. Aí o nome dela é Alexandra, e aí ficou o Amaral, meu. Aí toda vez que ela fazia aplicava, né, o formulário para alugar a casa, que aqui não é tipo aí, né, que você só liga. Ah, então, eu quero ver essa casa aí, vamos visitar hoje. Você tem que preencher um formulário com todas as suas informações. Aí eles vão selecionar algumas dessas pessoas que aplicaram para mostrar a casa e ver. Ah, porque, tipo assim, tem várias pessoas querendo ver a mesma casa, né? A competição é grande. E aí, se é um casal com criança, por exemplo, aí você já perdeu para eles, né? Você não consegue. Eles vão ter Ah, tá. preferência. A preferência é deles, no caso. Aí, então, como ela estava com o sobrenome Amaral já, né? Aí ela aplicava, o pessoal acho que já ficava, né? Aí a gente ligava, às vezes, em alguns lugares, aí sempre perguntavam, por que seu sobrenome é assim? Perguntavam para ela. Ela falava, porque meu marido é brasileiro e tal. Ah, ok, então a gente vai retornar a ligação para você nunca mais. Nunca mais. Ah, E a gente tinha 2 meses para achar uma casa aqui porque eu ia vencer o contrato lá da outra casa, né? E a gente sim. conseguiu o apartamento aqui, a gente conseguiu tipo 2 dias antes da mudança. A gente conseguiu um apartamento. 2 dias antes. Nossa, cara, por pouco. A gente veio ver vários, 2 horas e meia de dirigindo para vir visitar apartamento que não dava certo no final das contas. Aí o Uhum. pessoal olhava assim, né, o meu estilo, o estilo dela também tem um monte de tatuagem e tal. Aí o pessoal olhava, ficava olhando meio assim, já nem queria mostrar a casa pra Eles aí não gente. têm dinheiro para pagar. Eles aí não têm dinheiro para pagar aluguel, não. Brasileiro, pé rapado. Foi complicado, cara, foi complicado. Eu senti muito o impacto ali do preconceito. Então você sentiu um preconceito? Senti muito, muito. Inclusive, a gente foi ver uma das últimas casas que a gente viu antes dessa que a gente pegou. Ah, a mulher estava mostrando o apartamento, era um apartamento, né? Ela estava mostrando para um casal de finlandês. E ela estava toda com o sorrisão aberto, explicando isso e aquilo, e mostrando tudo. Aí quando a gente estava esperando na porta, né? Aí era a nossa vez de ver, eles foram embora. A mulher nem olhou na minha cara, ela só olhou as tatuagens assim, nem olhou na minha cara. Ela se recusou a falar inglês, não queria falar inglês. E ela só ficou na porta só. Ela não mostrou o apartamento pra gente, ela falou, pode ver lá, vai lá ver. A gente viu, Nossa! aí ela nem deu o papel pra gente, o formulário pra aplicar, né, nem nada.
nem queria dar, e minha esposa queria pedir para ela, tá bom, ok, tal, papel e tal. Eu falei, Nossa, joga fora, nem quero, eu falei para ela, nem quero essa casa. pra ser assim, né, cara? É Se tá, complicado, aí se tá dificultando para poder mostrar, né? Então, eu senti muito assim. infelizmente, então, infelizmente no mundo, não é uma coisa de Brasil, de Estados Unidos, o que for, tem gente que é preconceituoso mesmo, faz um pré-julgamento da pessoa só por estética, olha a cara assim e já julga a pessoa, né, cara? Infelizmente. É complicado, mas é verdade. Porque eu acredito que você assina ali um contrato de compromisso, e você não honrar ali, pô, eles pedem a casa e tal, não é uma coisa que você vai ficar morando aí de graça, né, cara? Se fosse que É, se corresse o risco, tipo assim, pô, se eles entrarem aqui e não saem mais, não pagar, vai ser difícil tirar, aí você fala, pô, uma pessoa cautelosa, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não é assim, tem países que é muito sério. Você não pagou 2 meses, o cara que põe pra rua. é E isso mesmo. como que é essa situação do aluguel aí? Tem que dar em calção, tem que dar entrada, meses de antecipado, como que é? Tem, vai depender, vai variar. Tem casas que você tem que dar o calção e o primeiro mês de aluguel já, antes de entrar na casa. E tem casas que eles vão pedir, tipo, 3 depósitos, são, tipo, 3 aluguel mais o calção. Então, vamos supor, você pega um apartamento aí que é 1.000 euros aluguel, você tem que ter 4.000 euros já preparado na mão para desembolsar. Senão Tá, você tá. esses 4.000 euros, eles ficam para o final do contrato abater, como funciona? É Não, para eventual reforma, como que é? não, é só o calção aí nesse caso, né? Que eles pedem o calção mais ou pode ser até 3 meses de aluguel. Aí o calção é o que eles devolvem no final. Tá, entendi. Né? Mas aí você pagou 3 meses de aluguel, aí você não precisa pagar, né? Os próximos 3 meses. Tá, Aí sim. você vai pagar a É partir um, daquele. é um fôlego para você ter uma garantia para sair para outro lugar, alugar outro, né? Né? Uma garantia lá no final, mas é apertado. Pensei, vai entrar, você está pondo tá 3.000 euros aqui, 4.000 euros né, é pesado, né, cara? Então. Mas pelo menos aqui você trabalha, você faz dinheiro, entendeu? Então compensa. Porque em Como que é Portugal era o. mesmo. Em Portugal Aí. pediam Desculpa, pode falar. eles pediam calção e mais 3, 4. Chegaram a pedir 6 meses de aluguel antecipado em Portugal. E em Portugal é um lugar Cara, que você não faz muito dinheiro, né? Então, como é que você vai pagar 6.000 euros assim, é antecipado, só entendeu? quem, Aqui, só quem tem uma empresa lá, o cara tem é empreendedor que já está estabilizado, né, cara? Tem um dinheirinho guardado e tal. né? Aqui já dá, O, já. tá, então me fala como é o salário mínimo aí. Olha, eu falo para você que eu não sei. Eu sempre, Acredito. per- eu sempre pergunto pro pessoal, assim, eu nunca tive curiosidade de pesquisar nem nada, né? Inclusive pelo o estilo de trabalho que eu faço, né? Eu não recebo em salários. É tipo, depende do que eu faço, eu vou fazer o dinheiro. Tá. Então, Mas então, sim, não, então acredito vamos lá. mil Deixa e eu tal. recapitular, então, fazer a pergunta melhor, que eu acho que você vai. Vamos lá, um exemplo. Cheguei aí. Tô chegando na Finlândia. Para eu viver bem, eu pagar ali um aluguel e eu me manter, eu pagar minhas contas, internet, conta de telefone, água, Uhum. luz aí, aluguel, e eu me manter. Ter um dinheiro para ir no mercado fazer minha comprinha e me manter aí. Você acha que uma média de quanto? Falar, ó, assim você vive legal. Uhum. Olha, aqui você acha, se for uma pessoa, você acha apartamento pequeno aqui por o quê? 400 euros. Eu cheguei a ver 400, 450. Tá. E aí, para você fazer uma compra no mercado, você vai com 50 euros lá, você compra coisa para 2 semanas. Você Você tá sai com um brincando? carrinho cheio. Sério, É, cara? Não é igual o Brasil, que é R$ 200, você sai com 2 sacolinhas de pão. É sério, não, é sério mesmo que no mês, 200 euros você tá compra do mês. Com 200 euros faz uma compra do mês bem recheada. Ah, Não que é, legal, que bacana. não é nem o básico, entendeu? Você vai comprar tudo que você quiser ali, você vai pegar porcaria,
qualquer coisa, entendeu? Não é que nem no Brasil, que você vai e compra só o básico mesmo, a comida, a mistura, e não pode ter luxo, né, de comprar muita coisa diferenciada. Sim, sim. É, e me fala da sua convivência aí, do dia a dia. Os finlandeses, eles realmente, igual você falou, que eles são meio friozão, meio assim. É o jeito Sim. deles mesmo? É o jeito deles, cara, acredita? Você acostumou? Como que é? Ah, é meio difícil, né? Mas assim, eu sou brasileiro, o pessoal fala que brasileiro é bem quente, né? Bem, né? Eu não sou muito também, eu sou meio friozão também, para ser Mas, sincero. você é mais tranquilão. Eu sou tranquilo, então eu me sinto em casa, para ser sincero. Eu não quero Legal. muito com ninguém, ninguém quer papo comigo, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Mas eles é engraçado aqui porque você vai no pegar um ônibus, você chega no ponto de ônibus, né? Ah, eles não ficam tudo ali dentro da casinha. Tem um só dentro da casinha ali do ponto de ônibus, aí tem um lá do outro lado, o outro lá do outro lado. Eles ficam tipo 5 metros de distância cada um, assim. Aí eles até têm uma piada aqui, né, da época do Covid, que o distanciamento era 2 metros. Eles estavam reclamando, eles falaram, pô, agora a gente tem que chegar mais perto. Pra ficar 5 metros de distância, agora tem que ficar dois. É, Ai, cara, que barato, né, cara? Engraçado. tá chovendo, tá nevando e o pessoal não tá dentro da casinha ali do ponto de ônibus, tá tudo espalhado para trás, pros lados, tudo um longe do outro. Só Tem junta na bastante, hora que entra no ônibus. e não tem briga O... também. Tá? Ah, sim, deixa eu te falar. E da cultura deles aí, que você achou assim mais diferente da cultura, da questão assim de, vamos lá, cultural mesmo, algum folclore, alguma coisa que eles fazem de diferente que é prática normal deles assim, e que você achou bem diferente, que você acha estranho. Pô, é mais fácil falar o que não é diferente. É praticamente tudo, né? Para começar, aqui é a terra da sauna. Então você tá dirigindo, você vê um carro sauna. É uma sauna ambulante. Você tá passeando na floresta e você olha no lago, tem um barco sauna passando lá no meio do lago. É Sério? sauna para Como? Não, não, como assim? Não, é sauna mesmo. É um sauna. adaptado para sauna mesmo. Inclusive ontem eu estava na confraternização do estúdio e a gente pegou um desses barcos sauna. Foi a primeira vez que eu fui em um. Aí vai lá pro meio lá do lago e tem sauna dentro, tem cozinha, tem jacuzzi no segundo andar. É coisa de outro mundo, cara, falar pra você. Tem uma amiga, a Thalita, ela falou que ficou aí fazendo intercâmbio na Finlândia, em Espoo. Acho que comentei contigo, né? Sim, eu vi E, o é, vídeo, eu assisti o vídeo dela. e aí, uma vez ela comentou comigo que tinha saído da sauna escaldante, assim, o pessoal pulava na piscina 80 graus. gelado, assim, gelado, inverno, sai e já pula na água gelada. Fiz isso ontem. Tava na água pelando, quente. Aí no segundo andar, pula do barco, né? Tem tipo uns 5 metros de altura. Pula no meio do lago frio. Aí nada, volta, vai pra sauna, 80, 100 graus, sauna. Começa a torrar lá, suando, suando. Aí vai correndo de novo, pula no lago. E eles Cara, fazem isso no inverno também. não, porque pra gente, pros brasileiros, isso aí é muito louco, né, cara? É um Pô, kamikaze, lógico, porque pra, assim, a pessoa vai, tomou banho, abriu a janela, pegou um vento, vai entortar a boca, né? tá, né? Aí você fala assim, pô, o cara tá na sauna e pula na piscina gelada, na água gelada. Putz, qual que é a Não. sensação, cara? Meu, a primeira vez, eu não. Calma, vamos por passos aqui. A primeira vez que eu vi o. Como é que eles falam? Círculo de gelo, eles cortam com a Aham. motosserra, né, um buraco no lago e eles vão na sauna, aí eles correm e pulam dentro desse buraco, no meio do gelo lá na água, lá, eles cortam o gelo, né, e pulam lá. E eu perguntei pra minha esposa, falei, o que que é aquilo ali, né? O pessoal tá pulando lá dentro Tá doido nesse frio, menos 27 graus, quase menos 30. Nossa. Eu falei, isso daí é perigoso, vai morrer, vai dar choque térmico. E É, ela falou, não, é, é. é normal, todo mundo faz isso aqui. Eu falei, nossa, o Brasil já é no friozinho lá, depois de tomar um banho já tá dando aquele choque térmico na cara. Eu fiquei de cara, Sim. meu. Fiquei absurdo, né? Toda vez que eu vejo uma, até hoje, às vezes eu vejo um negócio diferente, eu fico chocado. Eu falo, nossa, o que que é isso, meu? É,
Aonde conversei com a moça do Canadá que ela falou assim que é normal, você manda a criança para a escola, você tem que mandar Né? blusa de frio, porque pode estar nevando, a criança vai brincar lá fora. Não tem essa, Vai, tá nevando, não vai. Não, vai brincar lá fora e, sem. e eu não sei se lá é assim também, mas aqui as crianças vai tudo para a escola sozinho. Criancinha de 3 4 anos indo com a mochilinha no meio da neve indo para a escola. Eu fico É de cara falando, mesmo, cara. se é no Brasil, o povo já sequestra essas crianças, as crianças já vai para outro lado, não vai para a escola, né? Já fez tudo certinho, as criancinhas indo com a mochilinha no meio da neve, aquela, né? Aquela neve pesada, e eles indo sozinho para a escola, cara. Que legal, cara, que da hora. Eu desacreditei quando vi criancinha sozinha andando naquela tempestade de neve indo para a escola de manhã. Eu falei para minha esposa, falei, não, não tá certo isso. Como é que pode? E você tem E eles filho? colocam o... Hã? Você tem filho? Não, ainda não. Ainda não. É. Eles colocam os carrinhos de bebê na sacada também, né, dos prédios, quando tá no inverno, para eles se acostumar com a temperatura. Não sei se você ouviu Eu já falar ouvi assim. falar isso, cara. Eu ouvi falar, eu vi uma matéria, se eu não me engano, um vídeo, tipo, era um pub, uma coisa do tipo, as mães dentro do pub lá, tomando E os café e carrinhos tal, para e os fora. carrinhos de bebê do lado de Né? fora da janela, nevando. Né? Que realmente eles falavam que é isso aí, para o organismo acostumar, para Não, criar tipo, anticorpos da temperatura, uma coisa do tipo. Falei, cara, exatamente. que sinistro, cara. Não, é insano. O negócio aqui é hardcore. E é interessante esse tipo de conhecer esse tipo de cultura, que é umas coisas que a gente não tem esse conhecimento porque o nosso clima é totalmente diferente, né? Ah. Outra coisa, falando em criança, outra coisa que é bem legal aqui é que se você tiver uma criança, você tem seu filho, eles ajudam em tudo, né? O governo aqui, eles vão te dar um kit bebê, né? É tipo um enxoval, é uma caixa de papelão e dentro dessa caixa vem tudo que você precisa para o seu filho, vem tudo. Tem Quando, fraldas para todo o período, de todos os tamanhos ali, tem tudo, 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 tudo. sério, E cara, essa caixa converte num berço. Você vira a caixa assim, ao contrário, é um berço. É coisa de olha que louco. interessante, cara. Ah, Pô, vou ah, pesquisar essa foto aí pra gente mostrar. ah. Inclusive, eu vi, porque eu sei porque minha esposa falou, mas eu nunca vi. Aí eu vi um vídeo, um documentário brasileiro na Finlândia, que eles estavam mostrando isso daí. Se você quiser, eu tento achar depois para te mandar também esse vídeo aí. Ah, legal, bacana, manda sim. E, Interessante, cara. nossa, é muito diferente, cara, é muito diferente. E outra coisa que eles ajudam bastante aqui é o. Se você está desempregado, você tem um salário, né? Então tem muita gente aqui que nem trabalha, cara. Eles não trabalham. Tem bastante. Não, pera, me explica. Não, não, pera lá, explica aí, que aí eu, já que para quem não gosta de trabalhar, já vai querer ir para aí. Vamos lá, explica aí. Não, não pode, não corta, corta. Vai encher de gente aqui. Então, agora, se eu decidir que eu não quero trabalhar, eu fecho a minha empresa que eu tenho, né? Que eu tenho que abrir eu sou microempreendedor, né, de tatuagem, que eu forneço serviço para o estúdio que eu trabalho. Então, se eu não quiser mais trabalhar, eu fecho isso e eu faço o cadastro lá no site que eles têm e vou pegar, tipo, um salário, cara. É em Mas torno aí de uns... você tem que justificar alguma coisa? Tipo assim, o porquê eu tô doente, tô adoentado, eu. Não, justifica que você não tem trabalho. E eles têm que te dar essa ajuda aí. E varia de 600 a 1.000 e tanto por mês. Olha, É. E aí, se você é um. Eu não sei como é que funciona se você é casado, né? Se os dois pegariam nesse caso, mas imagine eu e minha esposa agora, não vamos mais trabalhar 1.000 euros cada um. Tá de boa. mil, Né? mil de um paga o aluguel, o outro é para o mercado. Faz a vida. Mas Aí eu falo isso daí para algumas pessoas, sabe, por que que você não faz isso? Para mim não compensa, cara. Para mim, tipo, eu faço o meu trabalho, eu gosto de fazer o que eu faço e eu consigo fazer uma grana boa com isso. Então, para mim não Sim, sim. compensa, né? É, pessoal, então, quem fala porque não faz isso é porque, né? Porque tudo bem, você vai ganhar esse dinheiro aí, mas você não vai crescer, né? Não Você não vai evolui, né? viajar, você não vai ter dinheiro para viajar, para curtir. Você vai ficar limitado naquilo.
né? Então, pessoas que trabalham em coisas que não gostam, vai para o trabalho obrigado, né, cara? Já sai de casa cansado, É, né? Já quando né? você trabalha com o que você gosta, você vai com prazer, não é verdade? Então. E eles fazem isso dessa ajuda que o governo dá para as pessoas, porque é um país frio, né? Então eles não podem ter morador de rua aqui. Não pode ter ninguém morando na rua. Então eles têm que dar essa ajuda, que vai ajudar você com aluguel e comida para sobreviver. É tipo um dinheiro E para você sobreviver. tá uma assistência social bacana. Deixa eu falar uma coisa Né? para você. Então, me fala do clima. O clima, como que é o inverno, como que é o verão aí? É frio, 6 meses, quase 6 meses a gente tem neve. Então é metade do ano é neve e a outra metade é frio, com chuva. O verão foi engraçado, porque eu saí daqui no verão e cheguei aí no Brasil, né, no inverno. Foi em mês passado, julho, né, Uhum. já passou, né, 2 meses atrás. Ah, cheguei aí, tava mais quente aí no inverno do que o verão aqui. Cara, Como é que você pode, né? falou, pô, tá verão? Eu falei, não, não, aqui tá inverno. Eles estavam falando, Ih, vai sair do frio aqui para ir no frio no Brasil, tá inverno lá. Falei, o inverno lá é mais quente que o verão aqui. Eles, tá zoando, é mesmo? É. E aí, esse clima frio, você, como foi para se adaptar? Se adaptou com o clima mesmo? Ó, quando eu cheguei aqui, foi num período assim de setembro. Tava começando o outono, né? Esse período de outono, então já tava meio friozinho. E aí começou a esfriar, esfriar, e eu falei, nossa, até onde é que vai isso, né? Que já tá um frio do caramba aqui. Mas é legal que as casas estão tudo preparadas, né? Então, dentro de casa não passa frio. É 30 graus dentro de casa, se quiser, ou mais. E aí começou a época de neve, né? E lá onde eu tava em Cancampá é mais um pouco mais norte do que aqui onde eu tô agora, então é mais frio ainda. É o contrário, né? Do Brasil é sul, é mais frio, e o norte mais quente. Aqui é o Aham. contrário. Aí começou, né? Eu peguei o primeiro inverno que eu passei aqui, deu -29, bateu -30, eu acredito. Nossa, cara. Lembro de checar assim, no termômetro do carro, tava -29,5 um dia. Que, na E, meu, verdade, os brasileiros não têm nem noção do que é isso, porque aqui, com o Campo de Jordão, Gramado, lá o pessoal do Sul faz -2, -3, é uma sensação, né, cara? Nossa, -3, tá menos tudo um. morrendo de frio. Mas é legal aqui porque aqui é tudo preparado, né? Então você vai no carro, por mais velho que seja seu carro tem aquecimento, tem o banco aquecido, o volante aquecido. Então você não sente muito, é só quando você tem que sair do carro para entrar no mercado, por exemplo. Aí você vai sentir aquele, né? Aquele frio de doer, que dói para respirar, que queima tudo o seu nariz, cara. Sério, cara. Se você tiver com uma barba assim, com bigode, fica tudo congelado aqui, ó. Tudo, o olho, os cílios, fica tudo com gelo, a sobrancelha fica tudo branca. Cara, É. então trabalho externo não tem, né, cara? Obra, o pessoal vai trabalhar no verão mesmo, porque no inverno não tem como trabalho externo. Meu, você sabe o que que é chato aqui? Que o inverno é neve para todo lado. Aí chega no verão, que você fala, agora vai estar mais, né, mais da hora para caminhar, para dirigir. Aí começa a obra, aí é obra para todo lado. Aí é sempre assim, né? Ou é aquele monte de neve, ou é aquele monte de obra no verão. É, porque eu vou aproveitar, porque a neve vai vir, então senta o pau. É loucura. E a neve também estraga muita coisa, né? Porque eles colocam aquelas pedras para os carros dirigir. Joga sal também, joga sal para poder, né? O sal destrói o tênis, cara. Meu primeiro tênis que eu comprei para andar na neve, assim, no final do inverno tava tudo corroído, a sola. Eu fiquei, que isso? Aí minha esposa falou, é por causa do sal e essa pedra que eles colocam aí da neve. Destrói, você tem que comprar uma botina por inverno aqui. Sério, cara. Sério. E neve é todo dia de manhã, você olha na janela, tá o tratorzinho limpando a estrada, que dá 30 centímetros, 1 metro. De um dia pro outro, assim, você acorda, tá grossa a neve no chão. Por isso que os telhados são mais inclinados para não acumular, para não pesar, para não quebrar o telhado, né?
A maioria dos E telhados são bem inclinados para escorrer a neve, não é isso? na borda do telhado eles têm aquele sistema que é tipo uma resistência que aquece e aí vai tipo cortando a neve, né? Vai derretendo e a neve vai caindo para não segurar lá, Ah, não ficar. isso aí eu não sabia. Ele vai aquecendo na tipo onde a gente tem a calha, eles têm esse tipo um cano, acho que é com água quente, não sei como é que funciona, mas ele derrete, a neve vai escorregando, vai caindo. Então às vezes você tá olhando na janela, você vê aquela placa de neve caindo, tá? Pum. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu tenho vontade de conhecer, um dia eu ainda vou conhecer aí, porque eu acho muito interessante essas experiências diferentes. Como É. que é o, você sabe me dizer, não sei se você tem essa informação, como que é o trabalho externo aí em obra? Se é fácil de arranjar emprego, se o pessoal ganha por hora, você não sabe dizer. Não é fácil, não é fácil de arrumar, que nem quando eu estava em Portugal era fácil. Qualquer um que chega lá brasileiro, qualquer país, você consegue trabalhar na obra, muito fácil. Tinha bastante amigo meu trabalhando em obra lá. Aqui é bem complicado, eles são muito certinho, muito profissional com tudo. Então Tá. é muito rigoroso, muito rigoroso. Se você quiser trabalhar na obra, por exemplo, você tem que ser finlandês, tem que falar finlandês, entendeu? Então não tem aquele negócio de imigrante, que você não vê muito imigrante aqui na Finlândia também. É bem, bem baixo o nível assim de. Então, isso que eu ia perguntar. Uma pessoa que hoje em dia, uma pessoa que quer ir morar na Finlândia, que ela não tem aí um emprego garantido, não foi convidada para trabalhar numa empresa finlandesa, como que o cara se vira? Não, Vamos dar exemplo. cara, não se vira, não dá. É bem complicado. Porque eles são bem bairristas, tem que ser finlandês, não dá muita oportunidade para imigrante. Não dá, não dá mesmo. E que nem eu tava te falando, tem aquele negócio do preconceito também, né? Aham. Aquilo ali interfere muito e, assim, não são todos os finlandeses, né, que são assim, mas o novo governo agora que está entrando aqui, que ganhou, eles são totalmente, né, contra a imigração e essas coisas, então, Ah, tá. mais ainda agora. Vai ser bem complicado. Tá tendo uns protestos aqui na rua e tal, o pessoal, né, quer mais direitos para os imigrantes, porque estão dificultando. Eu acredito que até para mim vai ser meio complicado aí para frente, porque eu ainda não peguei a cidadania aqui. Uhum, tá. Eu tenho a residência, né, o visto de casamento. Então, dentro de 5 anos eu pego. Mas dependendo do Tá. que for virar agora esse novo governo aí, pode ser que nem vou conseguir. Você Então acredita tá, nisso mesmo? Consultou advogado? Eles acham que existe essa possibilidade mesmo? é bem, bem provável. Bem provável. Pô, que pena. Igual, Vamos esperar que não, né? sim. E onde você está? Tem muito ponto turístico ou não é uma cidade turística? Que nem eu falei, é a segunda maior cidade, né? Então, o que tem para ver da Finlândia tem aqui, tem tudo. Você vê a aurora boreal, você vê a neve, em época de que não tem neve, você vê toda essa natureza que tem aqui que é fantástica. O ar aqui, né, não sei se você sabe, mas é considerado um dos melhores ares para respirar. Então Ah, legal. você sente toda essa diferença aí. E tem muito, assim, a arquitetura aqui é muito diferenciada, né? Tem muita coisa para ver, assim, turístico aí. Ah, legal. Então, vou pedir para você mandar foto para eu pôr no final do vídeo aí, para a gente matar É, essa curiosidade dessa arquitetura, desse, né, da paisagem. é bem legal aqui. É tipo. É meio aquele estilo, assim, da Rússia, Ucrânia, assim. Você vê Tá, aqueles entendi. igrejas, aqueles negócios bem, os monumentos bem, bem diferentes, cara. A primeira vez eu olhava assim, falei, nossa, que é isso? Inclusive não sei se você conhece curiosidade, a Nokia, sabe a Nokia? Sei, A sei. marca Nokia é uma cidade aqui vizinha que chama Nokia porque a Nokia é de lá. Ah, tá Começou, bom. Sim. é. Aí aonde eu trabalho tem a Nokia Arena, que é onde eles têm os eventos, jogos de hóquei, né, que é muito popular aqui. E na frente dessa arena tem uma igreja nesse estilo meio, eu não sei como é que eles falam, né? Mas estilo, Gótico. tipo, aí o telhado dela é tudo feito em ouro, cara. É de ouro, o Nossa, telhado, cara. cruz, assim, é tudo ouro. Cara. É bem, bem louco.
Nossa, que interessante, hein, cara? Pensei que É negócio uma de ouro só fosse lá no Vaticano. então, e é bem na frente do estúdio onde eu trabalho. Eu sento lá na recepção, às vezes eu fico olhando e falo, porra, que diferente, cara. Que diferente. Verdade, cara, verdade mesmo. Porra, legal você tá trazendo essas curiosidades pra gente, porque é informações que, pelo menos eu, tá? A gente não tem essas informações aí sobre a Finlândia, né? Porque Não, tem muito, é o mais popular, você vai falar, foi para a Alemanha, foi para Portugal, foi para Espanha, né? Foi para os Estados é, Unidos, Canadá, França, né? E tal, exatamente. né? Finlândia, você não vê muito pessoal falando, fui para a Finlândia. É. E é legal Mas, porque tipo, tem muita coisa assim que eu não sabia que é da Finlândia, cara. Tem tipo, por exemplo, o escorredor de louça, né? Quando você lava a louça e tal, foi inventado na Finlândia. Aquele joguinho Angry Birds é da Finlândia, a Nokia é da Finlândia. Sabe o famoso olho de gato refletivo que a gente tem aí? aham, Tecnologia finlandesa, foi criado aqui. Então, caramba, tudo que você vê assim, os caras têm esse refletor, jaqueta, o tênis, tipo moda aqui, né? Tudo tem refletivo. É bem louco. cara, que legal. E falar uma coisa para você, cara. Se você se arrepende de ter saído do Brasil, você se arrepende ou você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo, com certeza. Legal. Que mensagem você deixa aí para o pessoal do Brasil, o pessoal que tem vontade de imigrar? Não, nem que não seja para a Finlândia, mas para qualquer lugar do mundo. Que mensagem você deixa para o pessoal? Olha, o que eu posso falar é o que eu sempre falo para minha irmã, por exemplo. Se você tem o sonho de viver fora do Brasil, cara, segue seus sonhos. Tipo, não se apega a emprego, tipo, eu tenho esse emprego bom aqui, tá garantido no Brasil, tô fazendo, tipo, tantos mil reais. Não se apega a isso, é bobeira. Tipo, larga tudo para trás e vai para outro país, segue seu sonho. No começo é difícil, tem que focar porque muito brasileiro se perde na imigração porque eles chegam com dinheiro que é para ter uma garantia, aí eles acabam querendo gastar, quer comprar carro, quer comprar iPhone, quer isso, aquilo. Quer turistar, né? Quer turistar. Você tem que ir com aquela cabeça. Você leva um dinheiro para garantir, vende suas coisas no Brasil para começar a vida aqui, não para chegar ostentando, entendeu? Esse é o maior erro. Então, se tem vontade de imigrar, cara, só vem, vai para onde você puder, porque é a melhor coisa. Tem as dificuldades, né? Como em todo lugar, mas vale a pena. Vale muito a pena. Legal, cara, bacana. Ó, cara, um prazerzão estar falando contigo, você disponibilizar seu tempo. Você é muito simpático aí, cara, conversa bem. Valeu. E, ó, manda um recado aí pro pessoal do Brasil aí. Ó, familiar, você falou da sua irmã aí, sua irmã tá no Brasil. Tá no Brasil. Ela foi para Portugal comigo na época, mas eles tiveram que voltar embora por causa de umas coisas lá e voltaram embora. E ela quer muito voltar para Portugal de novo. Mas Ah, entendi. Então, manda uma mensagem pro pessoal que tá aqui no Brasil, familiar aí, os amigos, manda uma mensagem pra galera. um salve aí para todo mundo. E tudo de bom. E vamos esperar que o Brasil dê uma melhorada agora, né? Porque tá muito complicado aí. Vamos torcer para que melhore. Aí as coisas, o preço das coisas dá aquela caída boa, o salário aumente. E que dê pro pessoal viver, né? Melhor, não só sobreviver, porque ninguém merece, cara, ter que ficar a vida inteira só ralando, só e sofrendo, sobrevivendo, né? Tipo, como é que a gente fala? Vendendo a carne para comprar o pão? Como é que é? É, vendendo o almoço para comer a janta. Uma coisa Isso aí, assim, que todo mundo. vendendo almoço para comprar janta. Pô, ninguém merece, cara, ter que ficar nessa, entendeu? Quando você vem para outro país e tal, quando você foca, você consegue um emprego legal aí e ver essa diferença. É triste pensar a realidade que a gente vive aí no Brasil. É muito triste, cara. É isso aí, querido. Mas, ó,
Muito obrigado aí. Gostei de ter batido o papo com você. Cara, muito esclarecedor as coisas que você falou aí sobre a dificuldade que o imigrante passa, né? Tudo aí que, tanto em Portugal, na Espanha, e a dificuldade que tem do imigrante também aí na Finlândia, eu achei muito interessante, eu acho que foi muito esclarecedor para muita gente. Uhum. É. E é isso, venham para a Finlândia conhecer, porque é maravilhoso aqui, conhecer, ver a neve, ver a aurora boreal, pô, é sensacional, cara, a experiência de ver a aurora boreal, aquele negócio verde, roxo, vermelho, movimentando no céu, assim, na sua frente, você fala, nossa, que é isso, cara? É, é uma experiência que eu acho que todo mundo merecia ter, ver a aurora boreal, cara. O Bruno prometeu que vai mandar umas fotos para a gente, colocar as fotos da aurora boreal. Se ele não tiver, que eu não sei se ele tem, vou pesquisar e vou colocar para vocês matarem a curiosidade aí também no final do vídeo. Fique até o finalzinho que tem foto lá. É, mandar umas fotos legais aí. Legal. Ó, querido, muito obrigado por ter gravado com a gente, ter contado sua história, disponibilizado seu tempo. Valeu. Espero que tenha sido mais ou menos esclarecedor, porque se for para a gente Cara, falar de tudo aí, já vai ficar 4 horas aqui, cara, que tem muita coisa. Vamos fazer uma parte 2 desse vídeo aí. vamos fazer sim, vamos fazer sim. Ó, Bruno, cara, muito obrigado. Eu que Fica com agradeço. Deus, viu? Fica com Deus aí. E boa sorte para você, que dê tudo certo sua documentação, viu, cara? Que não vai Obrigado. acontecer nada, não. O governo não vai mexer com isso. Você vai pegar sua Vamos, cidadania logo, logo. vamos torcer para isso. E é isso. Um salve aí pro canal. E quem não se inscreveu aí, se inscreve, curte o vídeo aí, porque o conteúdo é da hora, hein? O canal tá só crescendo. Obrigado. Isso mesmo. E, ó, você tem, ó, e ele tem, se você tiver, você tem Instagram, tem aí, né, os links. Vou colocar na descrição do vídeo. Vou colocar Beleza. todas as informações do Bruno para quem quiser seguir ele também lá e acompanhar o trabalho dele. E é isso. Bora tatuar. Aí, viajar aqui e Legal. fazer. Sim. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Falou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.